Bem-vindo de volta ao programa. Estamos aqui com o ex-embaixador do Chile na China, na Índia e na África do Sul, ou seja, o embaixador chileno nos países do BRICS. É uma grande honra tê-lo conosco hoje para discutir o que esse ataque dos Estados Unidos realmente significa para a América Latina e, nesse sentido, também para a Ásia. Obrigado por participar do programa. Obrigado pela oportunidade. Então vimos que Donald Trump, ou melhor, a Casa Branca, publicou no Twitter uma foto de Trump com o texto "Este é o nosso hemisfério", o que parece indicar a motivação por trás de tudo isso. Como o senhor avalia essa situação? Trata-se simplesmente de dominar o hemisfério, ou quais são as principais motivações dos Estados Unidos por trás desse ataque à Venezuela? Bem, deixe-me dizer o seguinte. Ao longo da longa história das relações entre os Estados Unidos e a América Latina, houve, é claro, muitas intervenções norte-americanas de várias formas em toda a região. Mas o que aconteceu na Venezuela no sábado realmente inaugura uma nova fase. Por que digo isso? Esta é a primeira vez que vimos um ataque militar dos Estados Unidos no continente sul-americano. Já havíamos visto esse tipo de ação anteriormente no México, na América Central e no Caribe, mas não no continente sul-americano. Portanto, um limite foi ultrapassado e agora estamos em território desconhecido. E sem hesitar, na coletiva de imprensa de sábado, o presidente Trump advertiu a Colômbia e o México de que eles poderiam ser os próximos. E o secretário de Estado Rubio, por sua vez, alertou Cuba para tomar cuidado. Então isso não é um caso isolado, como foi, por exemplo, a invasão do Panamá pelos Estados Unidos em 1989. Isso pode ser o começo de algo diferente. E não apenas isso, mas como você disse muito bem, o Sr. Trump apresentou em novembro a nova Doutrina de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 2025, na qual ele coloca o hemisfério ocidental em posição de destaque. Essa é uma mudança significativa em relação aos presidentes anteriores. O presidente George W. Bush, é claro, colocou o Oriente Médio em destaque com sua guerra global ao terror. O presidente Obama, com sua guinada para a Ásia, colocou a China em destaque. E o presidente Trump está colocando as Américas em destaque. Agora, pode-se pensar que para os Estados Unidos dar prioridade à América Latina seria algo positivo. A América Latina tem passado por dificuldades severas. Em 2020, a região teve a maior recessão econômica em 120 anos. Foi a área mais severamente afetada pela pandemia. Com 8% da população mundial, a América Latina teve 28% das mortes globais causadas por ela. E ainda não conseguiu se recuperar disso. Portanto, a região está em má situação mesmo. Poderia-se pensar que o interesse dos Estados Unidos ajudaria a região a sair dessa situação tão difícil. Mas o que vemos, tanto no documento quanto nas ações do Sr. Trump, é que não se trata de ajudar a América Latina a superar suas dificuldades. Trata-se de subjugá-la, extrair seus recursos, dominar seu povo e seus governos e basicamente colocá-la sob o controle dos Estados Unidos. E isso, é claro, acredito que não vai funcionar. Mas a curto prazo, parece ser exatamente o que está sendo feito. Bem, a América Latina, porém, mudou muito nos últimos 20 anos. Antes, os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial. Agora, vemos que essa posição passou para a China, como aconteceu com grande parte do mundo, eu diria. Mas o problema para os Estados Unidos é que eles já não conseguem realmente competir com a China. Então há esse incentivo para recorrer ao uso da força militar como uma espécie de novo mercantilismo. Mas como isso vai mudar a dinâmica em toda a América Latina? Porque, novamente, não se trata de uma região unificada. Alguns países se alinham mais de perto com os Estados Unidos, enquanto outros são mais cautelosos. Ou será simplesmente que, bem, muitos países não se importavam muito com Maduro, mas que isso não tem realmente a ver com o líder de um único país?
A história aqui é muito maior. São os Estados Unidos, como você disse, tentando subjugar a América Latina, ou agora também a América do Sul, num esforço para, ao que parece, consolidar todo o hemisfério ocidental em preparação para essa ordem mundial multipolar, garantindo que outras grandes potências nem sequer tenham oportunidades iguais ali. Algumas pessoas se referem a isso como uma doutrina Monroe, mas outros a chamam de doutrina Dunroe. Isso não é a doutrina Monroe, que supostamente serviria para impedir impérios. É os Estados Unidos afirmando o seu próprio império. Mas como você vê isso? Existem grandes linhas divisórias pela América do Sul? Ou você acha que isso vai unir os países? Bem, existem grandes linhas divisórias na América do Sul e no restante da América Latina. Não há dúvida de que a região está fragmentada. Existe uma entidade coletiva que deveria representar a América Latina. Chama-se CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Mas ela é muito fraca. É muito difícil chegar a qualquer acordo. Poder-se-ia pensar que algo tão ousado quanto um ataque que bombardeia uma capital de 3 milhões de pessoas, como Caracas, e sequestra o presidente e sua esposa, levaria a uma condenação unânime. Mas isso não aconteceu. O fato é que há governos na América Latina, mencionei os governos da Argentina, do Equador, da República Dominicana, do Panamá e da Costa Rica, que se alinham de forma bastante aberta com o governo dos Estados Unidos e com o governo do Sr. Trump. Agora, você disse com razão que o Sr. Maduro não despertou muita simpatia na região, por motivos que todos conhecemos. Era um governo autoritário, também era incompetente. Há essa situação extraordinária em que um país que possui 1/5 de todas as reservas de petróleo do mundo enfrenta dificuldades econômicas. Como isso é possível? Há algo muito absurdo nisso. Mas foi o que aconteceu. Isso obviamente enfraqueceu bastante a posição do Sr. Maduro, assim como o fato de que as eleições de 2024 foram basicamente roubadas por ele. Nada disso ajudou. Mas o ponto fundamental é o seguinte: há aqui uma tentativa de certa forma, recriar os tempos de império e colonialismo. A tentativa do governo Trump de afirmar sua dominância no hemisfério ocidental é algo que não víamos há muito tempo. E isso, ao que me parece, vai provocar muito mais resistência do que vimos até agora. Veja novamente, a oposição venezuelana achava que seria chamada a entrar no Palácio Presidencial e começar a governar o país assim que o Sr. Maduro fosse removido do poder. Mas isso não aconteceu. O Sr. Trump rejeitou o caso de Maria Corina Machado, dizendo que ela não tem o respeito do povo venezuelano. E ele continuará a trabalhar, o Sr. Trump continuará a trabalhar, com a vice-presidente de Maduro, Delcy Rodrigues. Portanto, temos uma situação extraordinariamente constrangedora na Venezuela neste momento, em que basicamente o regime de Maduro continua sem ele. The Maduro regime continues without him. Você acha, ou preveria, que isso vai alimentar o sentimento anti-americano em toda a região, independentemente dos governos? Quero dizer, é claro, você é o embaixador do Chile, um país que teve sua própria intervenção americana em 11 de setembro de 1973, quando Allende foi deposto. Então, como você acha que isso vai repercutir entre a população em geral na América do Sul? South America. Across Latin America. Sim, em toda a América Latina, o fato de o Sr. Maduro ter pisoteado a democracia e os direitos humanos foi uma carta importante usada contra ele. Mas como aconteceu, como você deve se lembrar, na coletiva de imprensa de sábado em Mar-a-Lago, não houve menção à democracia nem aos direitos humanos. O que estamos vendo na Venezuela tem tudo a ver com a apropriação do petróleo venezuelano. O Sr. Trump disse que a indústria petrolífera da Venezuela foi construída pelos Estados Unidos e que os Estados Unidos agora vão retomá-la. Agora isso acontecerá também em outros países?
O Documento de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 2025 afirma com bastante clareza que os Estados Unidos estão interessados em colocar as mãos nos recursos naturais da região. Você sabe, a América do Sul, em particular, é uma região muito rica em recursos naturais. Então veremos isso em outros países também. Obviamente, a reação contra isso será muito forte. Sim, todo esse foco no caráter do presidente Maduro parece uma grande distração, porque esse não é o ponto. O ponto é que, independentemente de alguém gostar ou não do líder, seja ele autoritário ou democrático, a ideia de que se pode simplesmente invadir um país e tomar seus recursos naturais, desde que se difame suficientemente seus líderes, é meio. Você pensaria que a América Latina tiraria uma lição do caso europeu, porque na Europa eles fazem o que sempre fazem, se curvam aos Estados Unidos, esperando que sua obediência seja recompensada. Mas é justamente por isso que os europeus não querem condenar o que os Estados Unidos fizeram. De fato, os líderes da União Europeia só se concentraram no que consideram ser a ilegitimidade de Maduro. Mas sua obediência não é recompensada. Isso é visto como uma fraqueza e um convite. Logo em seguida, Donald Trump começou a falar sobre tomar a Groenlândia, e parece que isso vai além da mera retórica, que esse provavelmente será o próximo alvo. Mas, novamente, para a América Latina, como você disse, Marco Rubio parece muito determinado a ir atrás de Cuba. Trump tem feito ameaças contra a Colômbia e o México. No ano passado, ele, claro, ameaçou tomar o Canal do Panamá, mas foi convencido a recuar com alguns benefícios. Ainda assim, ele pode voltar a mirar o Canal do Panamá. Então isso não seria, eu acho, a erosão do direito e da estabilidade internacionais e a rejeição da soberania, ou pelo menos a exigência de uma soberania limitada para a América do Sul. Isso não seria algo que, imagino, moldaria novas alianças ou criaria realidades completamente novas, às quais os políticos deveriam reagir. Yes, absolutely. And let me say the following. You mentioned the case of Europe. Sim, absolutamente. E deixe-me dizer o seguinte, você mencionou o caso da Europa. Devo dizer que estou surpreso com a reação apática e muito tímida da Europa e das nações europeias ao que aconteceu na Venezuela. Eu estava assistindo à reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas ontem e as declarações feitas pelo embaixador do Reino Unido na ONU, o representante permanente, foram extraordinárias. Muito apáticas, sem realmente condenar essa ação. E este era um país, o Reino Unido, que costumava defender o direito internacional, o respeito à ordem multilateral. Era um dos pilares das Nações Unidas quando foi criada. E aqui está essencialmente aceitando o que vem acontecendo na América Latina. A ideia é, imagino, bem, isso é muito longe, não deveríamos nos preocupar com isso. Mas bem, você sabe, os problemas acabam voltando para casa. Agora, Stephen Miller, assessor do Sr. Trump, o principal assessor, vice-chefe de gabinete, fala em tomar a Groenlândia. Então veja, se você não defende os outros quando tem a chance de fazê-lo, eles acabarão vindo atrás de você. E é isso que estamos vendo hoje. Deixe-me enfatizar o seguinte, Glenn. Você talvez tenha visto meu novo livro, O Mundo Não Alinhado, no qual defendemos o que chamamos, junto com meus colegas Carlos Portillo e Carlos Ominami, de não alinhamento ativo. Os países do Sul Global devem colocar seus próprios interesses em primeiro plano, sem se deixarem pressionar ou persuadir pelas grandes potências, e tomar decisões com base nesse princípio. Essa é uma abordagem que se inspira no movimento dos não alinhados das décadas de 1950 e 1960, mas adaptada às realidades do novo século. E estamos vendo isso na prática. O melhor exemplo disso é o Brasil sob a presidência de Lula. No início de julho, tivemos um exemplo extraordinário disso. Trump pressionou o Brasil a encerrar o processo contra o ex-presidente Bolsonaro, que esteve envolvido numa tentativa de golpe militar no país em janeiro de 2023 e teve de ser julgado por isso.
E ele é amigo do Sr. Trump, e Trump disse que o julgamento deveria ser suspenso. O presidente Lula respondeu: "Nós não vamos fazer isso. O Brasil é um país soberano. Vamos deixar o judiciário fazer o que tem que ser feito. Não vamos nos deixar pressionar." Os Estados Unidos impuseram tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras para o país. Muitos acharam que isso faria o Brasil ceder. Não cedeu. E no fim, nesse confronto com os Estados Unidos, como o preço do café e da carne subiu tanto nos Estados Unidos, os próprios americanos tiveram que ceder. E o Brasil venceu, porque manteve sua posição. É disso que se trata o não alinhamento ativo. Mais ou menos ao mesmo tempo, a senhora Ursula von der Leyen pegou um avião para visitar o Sr. Trump em seu campo de golfe na Escócia. Algo que eu nunca tinha visto antes. Uma reunião com um chefe de Estado em seu campo de golfe particular. E chegou a um acordo no qual a União Europeia basicamente desistiu. Nesse acordo comercial assinado com os Estados Unidos, os Estados impuseram tarifas de 15% sobre produtos europeus exportados para o país. E houve um compromisso por parte da UE de comprar, se não me engano, 600 bilhões de dólares em produtos energéticos dos Estados Unidos e 750 bilhões em produtos de defesa, sem tarifas sobre os produtos americanos exportados para a UE. Ou seja, uma capitulação. Obviamente, a União Europeia é uma economia muito maior e uma parte mais forte do que o Brasil. Mas ela cedeu. O Brasil não. E acho que há uma lição aí para todos que quiserem enxergar. And I think there is a lesson there for all those who want to see it. Sim, o que tornou o acordo com a União Europeia ainda pior, feito no campo de golfe do Trump, foi que até a própria UERA reconheceu que era um péssimo acordo. Comprar toda essa energia e essas armas americanas, qualquer lucro que restasse para a UERA, teria que ser reinvestido nos Estados Unidos. Quero dizer, é um acordo terrível, e a UERA sabia disso. Mas a lógica era, sim, é algo horrível. Mas isso não se trata apenas de comércio. Esse era o argumento. Precisamos manter os americanos interessados na Europa. E isso também parece fazer parte da resposta ao que aconteceu na Venezuela. Basicamente, vamos apenas manter o Trump satisfeito e esperar ele sair. Let's just keep Trump happy and we'll wait him out. Eventually we'll get another Biden. Eventualmente, teremos outro Biden surgindo, ou Kamala Harris, e então tudo voltará ao normal. Mas não acho que isso seja apenas sobre Trump. É claro que Trump é uma figura única, mas não se trata apenas dele. Precisamos lembrar que, para os europeus, eles fazem parecer que os Estados Unidos anexarem a Groenlândia seria algo completamente fora de caráter. Mas, sob Biden, os Estados Unidos destruíram a infraestrutura energética da Europa. E quando nossas indústrias começaram a sofrer, eles ofereceram subsídios para que essas indústrias se mudassem para os Estados Unidos. Então, parece que não se trata apenas de indivíduos. Acho que se trata da nova e mais ampla distribuição internacional de poder. Ou seja, os Estados Unidos não têm mais a riqueza relativa que tinham antes. O país foi muito generoso com os europeus após a Segunda Guerra Mundial, com acordos comerciais e tudo mais, mas simplesmente não está mais em posição de fazer isso. Passará a depender mais da força militar e terá, acredito, uma relação mais extrativa com seus aliados, buscando essencialmente um retorno sobre o investimento de seu império. Portanto, acho que é um enorme erro simplesmente recuar e esperar que os americanos o tratem bem, porque acredito que Trump especialmente verá nisso uma fraqueza que pode ser explorada. Isso mesmo. Se eu puder dizer algo sobre isso, também não funciona. Lembro-me da explicação que foi dada, em voz baixa, por europeus que participaram desse acordo comercial. Era algo como, bem, precisamos ter em mente o que você acabou de dizer, o contexto estratégico mais amplo. Com isso, é claro, eles queriam dizer a Ucrânia. A ideia era que, ao ceder no acordo comercial, conseguiríamos que os Estados Unidos ficassem do nosso lado no que queríamos em relação à Ucrânia. Bem, isso também não deu certo. Trump manteve sua posição sobre a Ucrânia, que é muito cética em relação ao país e muito mais favorável à Rússia. Então você cede, esperando que de alguma forma sairá ganhando.
A lição que devemos tirar disso é que não funciona assim. Quando Trump vê fraqueza, ele continua pressionando. A parte chocante é que isso, claro, acontece na ausência de qualquer diplomacia. Quero dizer, os Estados Unidos estão em uma posição enfraquecida, mas ninguém quer que os Estados Unidos fracassem ou passem por uma crise massiva, porque então, é claro, isso, bem, não seria bom para os americanos, mas também não seria bom em termos de como eles reagiriam. Mas considerando que há essa mudança enorme na distribuição de poder, é muito estranho que não existam mais esforços diplomáticos para tentar encontrar um novo status quo, no qual os Estados Unidos também encontrem uma posição aceitável ou estável para si mesmos, com certeza. Mas um dos esforços para facilitar um mundo multipolar estável tem sido o BRICS. E como mencionei antes, você foi embaixador na Índia, na China e na África do Sul. Só faltam o Brasil e a Rússia, então você teria os 5. Como você vê isso sendo um ataque de Trump ao BRICS? Porque, bem, vimos como o Sr. Trump atacou a África do Sul de forma muito contundente e tomou todo tipo de medida contra o país no comércio e na diplomacia. Os Estados Unidos não participaram das reuniões do G20 realizadas na África do Sul em 2025. E agora ele está dizendo algo que é muito questionável do ponto de vista estritamente diplomático, que vai excluir a África do Sul de participar das reuniões do G20 nos Estados Unidos. Neste ano, os Estados Unidos presidirão o G20. Ele também, é claro, entrou em confronto com o Brasil, como mencionei anteriormente, e de forma surpreendente também entrou em confronto com a Índia, impondo tarifas de 50% sobre produtos indianos e adotando outras medidas como restrições a vistos H-1B, que afetam principalmente cidadãos indianos. Assim, temos aqui 3 dos principais países do BRICS sendo alvo dos Estados Unidos. Obviamente, o BRICS é visto como uma ameaça à dominância e à hegemonia dos Estados Unidos, e por isso não é muito popular em Washington, especialmente com o Sr. Trump. Mas direi o seguinte: o que estamos vendo é o surgimento do BRICS como um grande protagonista. Antes havia 5 membros, agora são 10. A Indonésia se juntou, o 4º maior país do mundo, o maior país de maioria muçulmana do mundo. Os países do BRICS têm seu próprio banco, o novo Banco de Desenvolvimento. Ele foi criado quando eu estava em Pequim, estabelecido em Xangai, com um capital de 50 bilhões de dólares. Assim, o BRICS consolidou-se como uma força muito significativa na política mundial. O extraordinário é que, por muito tempo, a mídia ocidental basicamente ignorou a existência do BRICS, descartando-o como um grupo de discussão que falava bastante, mas não realizava ações concretas. Mas isso, é claro, está mudando. Estamos vendo com o novo Banco de Desenvolvimento e outras ações tomadas pelo grupo dos BRICS que ele está se tornando um ponto de referência muito significativo nos assuntos internacionais. Agora, o que é importante destacar aqui, Glenn, é o seguinte. Costumam me fazer essa pergunta. Obviamente, os BRICS não são um fórum do Sul Global. Nem a China, nem a Rússia fazem parte do Sul Global, eu diria. Embora, é claro, o Brasil, a África do Sul e a Índia façam, assim como a Indonésia e alguns dos outros membros mais recentes. Mas é um fórum para o Sul Global, porque defende as demandas do Sul Global de uma forma que, por exemplo, o G7 certamente não faz. Então, em um momento em que o Sul Global surgiu com força particular nos assuntos mundiais, vimos isso após a guerra na Ucrânia, depois da invasão russa da Ucrânia, quando muitos países da África, da Ásia e da América Latina adotaram uma posição diferente daquela tomada pela OTAN, por Washington e por Bruxelas. Vimos isso novamente no caso da guerra em Gaza, que provocou uma reação muito forte entre países da África, da Ásia e da América Latina, por causa da conivência dos Estados Unidos e da Europa com a guerra genocida travada por Israel em Gaza. A expansão do grupo BRICS é um reflexo dessa ascensão do Sul Global. E voltando ao ponto que mencionei anteriormente,
O argumento que temos defendido há 5 anos, em vários livros e outras publicações sobre o não alinhamento ativo, é justamente que a política externa natural do Sul global é o não alinhamento ativo. E existe uma abordagem que, sim, incorpora alguns elementos do movimento dos não alinhados do século XX, mas os adapta às realidades do novo século, no qual temos os 2 gigantes asiáticos, China e Índia, e esses novos bancos multilaterais de desenvolvimento, como o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Este é um mundo em que mais de 50% do comércio global ocorre no Sul global, o comércio Sul-Sul, em contraste com os 20% que representava na década de 70. Portanto, é um mundo totalmente novo, no qual os países da Ásia, da África e da América Latina conquistaram seu próprio espaço e estão realmente exercendo uma presença muito significativa nos assuntos mundiais. Bem, o que achei interessante sobre o ataque à Venezuela é o contexto e o pano de fundo. Isso realmente resume a situação do mundo neste momento, porque, em grande medida, trata-se da ascensão da Ásia, o que deixa os Estados Unidos bastante preocupados, especialmente no hemisfério ocidental. Mas também é uma história, como vimos com o Ocidente, de declínio relativo e fragmentação. E isso, eu diria, caracteriza os principais desafios da atual ordem mundial. Essa enorme mudança de poder do Ocidente para o Oriente, que também resulta na fragmentação do Ocidente político. Sempre defendi que o Ocidente político, como entidade, ainda não encontrou uma forma de se ajustar a uma posição pós-hegemônica. Esse é um lugar onde ela já não domina mais. E eu acho que esse é um problema central, o que explica também alguns atos de desespero. Mas como você vê o papel da China nisso? Porque ela se tornou bastante dependente da América Latina como parceira comercial. A América do Sul é rica em recursos naturais, então isso é um esforço para vender petróleo aos chineses em dólares, a fim de fortalecer o petrodólar, ou é uma tentativa de cortar o comércio com a China? Quão central você acha que a China é nos cálculos dos americanos? Bem, eu acho que isso é algo muito central. Basicamente, o que os Estados Unidos têm tentado fazer, na última década mais ou menos, é excluir a China do hemisfério ocidental. Os Estados Unidos não gostam da presença chinesa nas Américas e estão fazendo o máximo possível para expulsá-la. E o que esse documento de segurança nacional diz? Bem, ele diz, em outras palavras, é que os Estados Unidos deveriam tentar, estou parafraseando aqui, expulsar todas as empresas extra-hemisféricas que estão construindo infraestrutura na América Latina. Quero dizer, isso é uma proposta insustentável, sabe? Dizer, vamos manter a América Latina subdesenvolvida e qualquer um que queira contribuir para o desenvolvimento latino-americano, mas não seja americano, deve ser expulso. Agora, Glenn, a questão é a seguinte. O que temos é uma situação, voltando ao meu ponto anterior sobre o não alinhamento ativo, que de certa forma é comparável à Guerra Fria. Nesse sentido, temos essa competição entre grandes potências, entre os Estados Unidos e a China, assim como tivemos no século XX entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essa competição é em certa medida ideológica, mas é principalmente econômica e geopolítica. A principal diferença entre o que aconteceu na Guerra Fria e o que está acontecendo agora, e é isso que torna o não alinhamento ativo possível, é a seguinte. A União Soviética era uma superpotência militar, espacial, nuclear e ideológica. Mas não era uma potência econômica significativa. Era uma economia fechada, menor que a dos Estados Unidos. Portanto, não podia competir com os Estados Unidos em termos de comércio, investimento ou fluxos financeiros. Por outro lado, a China está em uma posição muito diferente. A economia chinesa é menor que a dos Estados Unidos e, certamente, a China é mais fraca em termos de poder militar.
mas, de certa forma, é aberto do lado dos Estados Unidos. Ela assina acordos de livre comércio. Está pronta para abrir seus mercados a outras economias e contribui por meio de fluxos financeiros e investimentos em todo o mundo. Isso significa que há praticamente igualdade de condições entre os Estados Unidos e a China nessa competição entre grandes potências. Portanto, os países da África, da Ásia e da América Latina têm a oportunidade de fazer o que chamamos de jogar em campo aberto. Ou seja, se você tem um projeto específico, pode verificar se os Estados Unidos fazem uma oferta melhor ou se a China faz. Então você escolhe e equilibra suas apostas. É isso que os países da América Latina têm feito. É o que o Brasil, o Equador e outros têm feito. Esse é, portanto, o caminho a seguir. Bem, esse é um argumento fundamental e importante sobre a multipolaridade. É por isso que o desenvolvimento de um mundo multipolar é muito atraente para muitos países ao redor do mundo. Países pequenos e médios têm uma oportunidade maior de prosperar e de ter mais autonomia política. Se existem muitos centros de poder, então não é necessário se alinhar com ninguém. E é importante, eu acho, que você disse que a União Soviética não era uma potência econômica no mesmo sentido, porque os Estados Unidos eram o principal centro econômico de poder, ainda mais depois da Guerra Fria, o que significava que era o único jogo em andamento. Isso reduz o incentivo para realmente diversificar. E se você não diversificar seus laços econômicos, se acabar preso em uma relação interdependente e assimétrica, em que depende demais dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos não dependem muito de você, isso sempre resulta na extração de concessões econômicas e políticas. Pode-se pensar que outra lição que a América Latina deveria tirar da Europa é que, enquanto vimos o resto do mundo buscar diversificação para alcançar mais prosperidade e autonomia política, os europeus fizeram exatamente o contrário. Eles quiseram essencialmente reviver o momento unipolar e consolidar a posição dos Estados Unidos na Europa. E a forma como fizeram isso foi basicamente obedecendo ao que lhes foi dito. Assim, com os americanos disseram, bem, a Europa precisa se desligar da Rússia, se desligar da China e até certo ponto da Índia, com as tarifas. Então eles aceitaram isso. Assim, desenvolveram uma dependência excessiva dos Estados Unidos. E então, é claro, os Estados Unidos não conseguiram extrair tantas concessões quanto queriam, como você mencionou, com aquele acordo econômico humilhante no Golfo. Assim, a Europa agora está economicamente mais fraca e politicamente irrelevante, e começará a se fragmentar. Essencialmente, isso é consequência de não terem feito o que deveriam ter feito. Quando há uma distribuição multipolar de poder, os Estados devem diversificar suas parcerias econômicas. A Europa fez o oposto. Mas acho que o desafio para a América do Sul, no entanto, é que se os Estados Unidos estiverem dispostos a usar força militar, como isso não vai impedir a capacidade de diversificar? Well, I think that's a very good point. Obviously, Bem, acho que esse é um ponto muito bom. Obviamente, os Estados Unidos fizeram o que fizeram na Venezuela e agora estão ameaçando fazer o mesmo em vários outros países. Mas isso não é algo sustentável no médio ou longo prazo. E quanto ao seu ponto sobre diversificação, durante a maior parte da história da América Latina, nos primeiros 180 anos de vida independente, a região dependeu basicamente de dois polos diplomáticos, comerciais e de investimento. Um deles eram os Estados Unidos e o outro era um grupo de países europeus. No novo século, com a ascensão da China, de repente surge um terceiro ponto de referência. suddenly there is a third reference point. Now, in international relations, as you quite rightly say, Agora, nas relações internacionais, como você disse muito bem, é sempre melhor ter mais parceiros do que menos. Portanto, para a América do Sul, não para a América Latina como um todo, mas para a América do Sul, a China é hoje o principal parceiro comercial. É o mesmo para o Brasil, para o Chile, para o Peru e para o Uruguai. O Brasil comercializa cerca de 180 bilhões de dólares por ano com a China.
É uma quantia enorme de dinheiro e o país tem superávit. O Chile, meu próprio país, tem um comércio bilateral de cerca de 60 bilhões de dólares por ano e também tem superávit. Agora, isso não é algo que possa ser mudado de um dia para o outro. Mesmo que os governos queiram, eles estão sujeitos à pressão de Washington. O que você vai fazer? Vai, sei lá, dizer aos seus agricultores para não plantarem soja? O que o Chile faria com seu cobre? Veja, cerca de metade das nossas exportações vão para a China. Para quem você vai vender? Para a Bolívia? Para o Paraguai? Os Estados Unidos não compram essas quantidades. Então, é tarde demais, Glenn. O cavalo já saiu do estábulo. Os esforços para expulsar a China da América Latina não vão a lugar nenhum. Isso não vai acontecer. Agora, você pode sequestrar um presidente aqui, pode bombardear uma capital ali, mas essas tendências econômicas, essas correntes subterrâneas da economia, vieram para ficar. Sim, claro, eu concordo. E como acabamos de discutir, a introdução de força militar raramente resulta no sucesso que se pretendia alcançar. Muitas vezes, isso gera um efeito negativo, com o país se voltando contra os Estados Unidos. Mas é um bom ponto. Sim, não há como evitar isso. Não importa quem esteja no poder na Venezuela ou no Chile, ou quem esteja no governo, isso não muda realmente a estrutura da economia. Acho que os agricultores continuarão cultivando e vendendo seus produtos. Mas só como última pergunta, o que você acha que seriam as consequências políticas e econômicas de longo prazo desse novo desenvolvimento, que não está apenas mirando a Venezuela, mas ameaçando toda a região? Sim, vou dizer o seguinte. O que os Estados Unidos têm feito, na minha opinião, será muito contraproducente. Pode gerar alguns efeitos de curto prazo em relação às suas prioridades de política externa, mas a longo prazo, acredito que isso vai realmente enfraquecer sua posição. Toda a noção de comunidade das Américas, a própria ideia das Américas, está sendo questionada. Sabe, muita gente sempre diz que não existe algo como as Américas. A América lá de um lado e do outro os Estados Unidos. E o que aconteceu na Venezuela no sábado reforça essa ideia, a de que não existe uma verdadeira comunidade das Américas. E isso, é claro, no fim das contas, causa sérios danos à posição dos Estados Unidos. Reforça a noção de que os Estados Unidos são imprevisíveis. Você nunca sabe o que esperar quando há uma mudança de governo em Washington, quando um novo presidente assume. A China, por outro lado, oferece estabilidade, continuidade e previsibilidade. E como você sabe muito bem, na diplomacia e na condução das relações internacionais, essas são características muito importantes. Você quer saber onde está pisando. Portanto, eu diria que o que aconteceu na Venezuela no sábado causará danos de longo prazo à posição dos Estados Unidos na região e acabará, paradoxalmente, favorecendo a posição da China ali. Sim, claro, esse é um ótimo ponto, porque em Washington isso é vendido como uma grande vitória e uma demonstração de força. Mas é perfeitamente possível argumentar que também é uma demonstração de fraqueza. O fato de ser necessário enviar o exército, matar cidadãos da Venezuela para sequestrar seu presidente, na esperança de mudar suas políticas econômicas e lealdades políticas, especialmente ao atacar um país pequeno ou médio. Isso é basicamente o que um império em declínio faria para tentar mostrar força. Portanto, pode muito bem ser um sinal de fraqueza ainda maior, que, é claro, será reforçada à medida que vier a reação. Você tem algum comentário final antes de encerrarmos? Sim, bem. Deixe-me apenas dizer que, como alguém que já usou 2 chapéus, um na academia e outro no governo, acredito que a noção que meus colegas e eu apresentamos em termos de não alinhamento ativo, que aborda a questão do que realmente devemos fazer em política externa, oferece uma excelente orientação, um guia para a ação, uma bússola para conduzir nossos países na América Latina,
mas também na África e na Ásia, pelas águas turbulentas deste mundo tão conturbado. In the troubled waters of this very turbulent world. Active non-alignment. Yeah. Não alinhamento ativo, sim. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Vou deixar um link para o seu trabalho na descrição. Mais uma vez, obrigado. So thanks again. Please do. Por favor, faça-lhe Thank you for the oportunidade. opportunity. Have a Tenha uma boa noite. Tchau.